Gente, eu quero chamar aqui nada mais, nada menos que a pastora Edna para ministrar a palavra do Senhor. Vem aqui, pastora. Irmãos, direciona suas mãos para cá, a pastora vai continuar. Deus, muito obrigado pela vida da tua serva, Pai. Eu vi ela lá de joelhos, orando, falando com o Senhor. Vi ela também com a Bíblia na mão. Tenho certeza, Senhor, que o Senhor falou com ela o que eu preciso ouvir nesta noite. O Senhor contou para ela o que tua igreja precisa ouvir nesta noite. Então, use a tua filha, Senhor, com uma autoridade, com poder, e que ela seja a boca do Senhor, instrumento usado pelo Espírito Santo neste lugar, para a honra e glória do nome do Senhor. Você pode dizer amém? Boa noite, Lagoinha. Glória a Deus. Alguém chama a pastora Rebeca para mim, por favor? Alguém chama ela. Esse é um culto muito emocionante para mim. Passei muitos anos da vida orando pelo meu filho. Muitos anos. Sem nenhum sinal. Não havia sinais. Mas aquela história de que Deus demora para fazer de repente. De repente, num dia, o Senhor buscou. E o Senhor trouxe ele de volta. E hoje, nesse culto, nós vamos despedir dele e enviá-lo ao seminário. Aí você pode dizer, você está chorando de tristeza porque ele vai? Não, eu estou muito feliz. Não existe espaço para tristeza no meu coração. Nem aquele sentimento, você vai ficar com muita saudade. Eu vou ter saudade, mas a minha felicidade está tão grande que ela vai suprir a saudade. Mas é muito emocionante ver quando você ora, paga um preço de oração, de madrugada, durante o dia, 24 horas orando, 24 horas declarando, 24 horas profetizando. Você já ouviu aquele trecho daquele louvor da Ludmilla que diz assim? Esqueci. Não pare de lutar? Não, mas não é esse. Não é isso que vocês estão pensando. Confia, entrega. Em tempo de guerra, nunca pare de lutar. E é isso que eu fiz durante muitos anos. Sabe quantos anos foram, filho? Uns 9 anos, né? Quase 10 anos, né? E então, durante quase 10 anos, eu fazia isso. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Libere palavras, nunca pare de adorar. Em tempos de guerra. É isso. É isso. Quase 10 anos. E o Senhor cumpriu o que Ele prometeu. Porque Ele é assim. Ele cumpre o que ele realiza. Ele cumpre o que promete. Então eu estou com meu coração muito emocionado, porque hoje é um culto de envio, onde nós vamos enviá-lo ao seminário. E ele vai passar ali 2 anos estudando para ser um grande pastor. E ele vai ser um pastor que vai ser muito, muito, muito maior do que nós. Ele vai em lugares que nós nunca poderemos ir. Ele vai ganhar pessoas que a gente nunca conseguiria acessar. O Senhor levantou ele para esse tempo. E ontem foi tão lindo aqui. E eu recebi uma mensagem essa semana que disse assim para mim: pastora, o David é um milagre. Ele prova que Deus é o Deus do impossível. Então no ministério dele ele vai ver coisas impossíveis acontecendo através da vida dele, que o Senhor vai usar ele para coisas impossíveis.
E essa mensagem veio da Clarice Damasceno. E então eu recebi inúmeras mensagens essa semana, das pessoas falando, já sentindo falta, já chorando comigo, e foi muito lindo. E a pastora Rebeca e o pastor Rafael me procuraram ali, e eles querem fazer algo pelo meu filho. Eu falei, podem fazer, porque ele é o meu filho, para mim é mais delicado, mas eles vão falar com vocês sobre isso. Graça e paz, igreja, boa noite, tudo bem? Eu não sei se vocês sabem, mas eu sou filho de missionários. Eu cresci na obra do Senhor com os meus pais, e os meus pais são fruto de envio também. E o meu pai e a minha mãe também foram para o seminário. Na nossa família sempre era um desejo, né? Eu sempre cresci achando que eu ia para o seminário. Eu não fui, o meu irmão foi. Mas a gente sempre teve um coração missionário. E quando a gente não podia ir, a gente sempre enviava e abençoava alguém. Então eu falei, pastora, vamos falar com a igreja. Porque existem pessoas aqui que podem ter vontade de ir, mas não podem. Mas podem abençoar financeiramente. Amém? Ele tem levantado já rifa, o pesado. Mas eu quero te convidar a você investir na vida do David. Investir pode ser mensalmente, uma oferta. Algo que Deus colocar no seu coração para a vida dele. Não é fácil ser seminarista, não é fácil ser um missionário, ir para outro lugar enviado pelo Senhor. Não é fácil tomar essa decisão. Para vocês terem uma ideia, meu avô mandou a minha mãe, mandou a minha tia, mandou o meu tio para o seminário, e ele mandou a pastora Ivonete, que hoje é mãe da minha cunhada. E ela não podia pagar. E ele financiou para ela também. Foram todos missionários, ganharam muitas almas para Jesus. Hein? Então, assim, às vezes a gente não pode, mas a gente pode abençoar. A palavra do Senhor diz tantos homens e mulheres que abençoaram a obra do Senhor, não é verdade? E eu quero ler um versículo que diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele e como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Como que a gente vai ter mais almas se a gente não tem pessoas? Nós não estamos só abençoando o David. Nós estamos abençoando muitas outras pessoas que através da vida dele, da tua história, David, serão impactadas pela mensagem do Evangelho e irão conhecer o Senhor. E essa pedrinha vai estar na sua coroa, amém? E diz assim, ó: e como pregarão se não forem enviados? Precisa ser enviado, tem que ter o envio. Alguém tem que dizer: eis-me aqui, Senhor. Eu não tenho coragem ainda de dizer: eis-me aqui, Senhor, mas Ele teve. E às vezes você também tem vontade no seu coração de fazer algo assim, e você não consegue ir, porque você tem despesas, você tem família. Mas ele é um jovem que disse: Senhor, eis-me aqui, contra tudo. Ele falou: eu estou indo. Ele falou para mim: eu tenho R$35 na minha conta semana passada. Eu falei: nós vamos orar, nós vamos levantar pessoas e a gente vai te abençoar. Ele é um milagre, invista no milagre. Quando você investe na vida de uma pessoa, na obra missionária, porque isso é missão. Gente, missão é o coração de Deus. Ele enviou Jesus para nos salvar. Tem que ter um envio. Então eu te convido nessa noite para que a gente possa dizer: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Que ele não venha faltar nada, que ele venha ter sabonete, que ele venha ter pasta de dente, que ele venha ter suas roupas, sandálias, livros, material para estudar, material para cuidar da sua casa, que ele venha ter o alimento de todos os dias, para que ele venha se dedicar realmente, e para que o Senhor venha continuar, David, essa transformação na tua vida, porque não é só algo em você, mas para que muitas pessoas também sejam transformadas. Só quem conhece Ele sabe o que o Espírito Santo está
fazendo na vida dele. Então nesta noite nós estamos te convidando. Depois no grupo, David, você vai passar o seu Pix. E você, no final do culto, fala com ele, R$5, R$2, oferte na vida dele. Se você já tem desejo de ofertar em missões, né? Tem pessoas que ofertam, coloca na vida dele. R$10 vai fazer muita diferença. David, eu quero te convidar aqui. E eu quero deixar uma palavra para você, por favor. Pastor, queremos convidar você. Lu, vem cá. O Rafa vai orar, mas eu quero que você ministre sobre ele. Igreja, se coloque de pé. Ninguém me pediu para fazer isso, tá? Mas eu sou fruto de obra missionária de envio. Eu falei, eu não posso não falar nada. Amém? David, eu quero te abençoar com a palavra de Josué. Amém? Que diz assim, ó. 1:8. Não cesses de falar deste livro da lei, David. Antes, medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tanto quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. David, não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Eu vou te pedir para você se ajoelhar e nós vamos ungir você. Lu, você pode ungir ele? E nós vamos abençoar ele. Você pode erguer as suas mãos? É duas formas de envio. A gente abençoa financeiramente e a gente abençoa orando. Se você não pode abençoar financeiramente, coloque o David na sua lista de oração todos os dias. A batalha dele vai ser um pouco maior do que a nossa e ele precisa disso. Eu vou pedir para o meu esposo, pastor Rafael, para estar orando. Amém? Querido, seja um mensalista. Talvez você tenha o desejo de ofertar, oferte na vida dele. Só quem já foi enviado para um campo missionário sabe as dificuldades, né? É um gigante, é um leão, é um urso todos os dias. Eu fiz missões, eu passei muitas dificuldades. Eu vivi a providência de Deus. Talvez você que é empresário, né? Oferte, seja mensalista, seja um mantenedor. Deus vai prover, Deus vai abrir as comportas, Deus vai derramar sobre a sua vida. Talvez 5, 10, 15 reais por mês. Algo que muitas vezes nós jogamos fora, compramos um lanche. Invista em missões. Pai, neste momento nós queremos abençoar, Pai, a vida do David diante da Tua presença, Pai. Nós entregamos ele, Senhor, pois sabemos que o maior provedor, Senhor, é o Senhor. Tu és o maior patrão, Senhor. Não existe ninguém maior que Tu, Senhor. Sabemos que é um chamado específico, Senhor, sobre a vida dele, Pai. Por isso, Pai, nós te pedimos que o Senhor venha tocar no coração dele, que o Senhor venha tocar na mente, na visão, que o Senhor venha tocar nos pés do David, nas mãos do David, Senhor. Pai, sabemos que é um momento que não é fácil, Senhor. Fazer seminário não é fácil, Senhor. Servir a Jesus não é fácil. É renúncia, Senhor, é renúncia. E a Tua palavra nos diz, Senhor, se alguém quer vir após mim após dia, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pai, nós queremos abençoá-lo, Pai. Pai, que toda sorte de bênção, que o Teu poder, Senhor, que a bênção que está lá no livro de Isaías, Senhor 61, que o Espírito do Senhor Jeová possa descer sobre esta vida, Senhor. Pai, que Ele possa apregoar, Senhor, para as pessoas que estão oprimidas, para as pessoas que estão necessitadas, Senhor. É um tempo de preparo, é um tempo de preparo, é um tempo de preparo, é um novo ciclo, é um novo ciclo, é um novo ciclo. E em todos os momentos, Senhor, o Senhor estará com ele, Pai. Por isso, Pai, abençoa, Pai. Toca nesta mente, Senhor, que ele venha entender, Pai, que mesmo nos momentos de dificuldade, Senhor, o Senhor estará com ele. Que ainda que ele ande pelo vale da sombra da morte, Senhor, ali Tu estarás com ele, Senhor. Pai, que 1000 cairão ao lado dele e 10.000 à direita, mas o Senhor estará com ele. Pai, Tu és o protetor, Tu és o escudo, Senhor. Abençoe o coração do David, Senhor.
Forge este coração, Pai. Coloque o teu amor, Pai. Coloque a necessidade, Senhor. Coloque o aprendizado, Pai. E uma das coisas que eu tenho aprendido na Lagoinha, Pai, que ele possa ter o coração ensinável. O coração ensinável. O coração ensinável, Senhor. É o teu reino, Pai. É o teu reino. Que o teu reino venha descer sobre a vida dele, Pai. Que ele venha aprender e que ele venha transmitir, Pai. Nós amamos a vida dele, Senhor. Nós louvamos a Ti, Senhor, por este comprometimento, Senhor. Pelo pelo id dele, Pai. Nós Te agradecemos, Pai. E agradecemos por cada vida, Senhor, que irá ofertar, Pai. Que irá ser um mantenedor, Pai. Que irá manter ele mês após mês, Senhor. Que irá providenciar, que irá prover, Senhor. Obrigado, Pai, por cada vida, Pai. Multiplique, Senhor. É o que nós Te pedimos, Senhor. E nós Te agradecemos, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Aplauda ao Senhor Jesus. No final você fala com ele. Se você não tem o Pix dele, fale com a pastora, com a família, você que quer abençoar a vida dele, amém? Aplauda o Senhor novamente, porque Ele é digno. Aleluia. Pode se sentar. Aleluia. Glória a Deus. Aguenta o coração, né? Meu filho, eu te libero, viu? Eu estou te liberando para viver os propósitos de Deus. Te liberando para formar a sua família. Te liberando para florescer, para gerar vida, para arrancar almas do inferno e povoar o céu e cumprir o seu chamado, o propósito que Deus colocou você aqui no meu ventre. Eu louvo a Deus todos os dias por você. Você é o filho do meu amor. E eu te amo, tá? Eu te libero. Glória a Deus. Quarta-feira é o último culto dele antes dele ir. E ele vai trazer a palavra do Senhor. Vai deixar alguma coisa aqui pra gente pôr no cesto. Amém? Irmãos, os meus filhos são uma bênção. Cada filho que eu tive veio marcando um novo tempo no nosso casamento, na nossa família. Eu não programei nenhum dos meus filhos. Todos eles o Senhor deu. Veio filho sem tomar remédio. Ele veio na injeção. Não, ele veio no comprimido. A Jamie veio na injeção. O Pedro veio no DIU. E a Ana Clara veio na camisinha. Glória a Deus. Tudo falhou. Tudo falhou. Só Jesus que não. Então meus filhos são uma bênção. Eles são flechas. Todos eles têm propósito. E eu louvo a Deus que me escolheu para ser a mãe desses 5 filhos. E também glória a Deus. Mas foi na minha barriga que eles morou. Glória a Deus. Então eu louvo a Deus pelos meus filhos. Eles têm ministério. Vocês veem aqui, ó, um no som, um cantando, outro servindo. Muitas pessoas, inúmeras pessoas vêm falar para mim: pastora, a coisa mais linda que tem, que a gente vê na igreja, são os seus filhos ativos. E eu falo: glória a Deus. Era o meu pedido, era o meu sonho, e o Senhor realizou. Não desista da sua família. Não desista dos sonhos que você tem para a sua família. Não desista, né, Cris? Não desista. A Cris já está preparando tudo lá em BH para receber meu filho, né, Cris? Não desista dos sonhos que Deus tem para a sua família. Declare, 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 declare. Amém? Queridos, ele falou: você vai conseguir pregar? Eu falei: vou. Eu vou sim. Queridos, abra a sua Bíblia comigo no livro de Mateus. Mateus
no capítulo 5. Eu lembro que eu e a Jo ficava assim. A Jo falava assim: pastor, ele é um menino maravilhoso demais para ir pro inferno. Jesus vai fazer alguma coisa, né, Jo? Como nós geramos isso, né, Jo? Ontem ele foi despedir dela lá na praia, né? Ele tem uma história com cada pessoa. Mateus capítulo 5, o verso é o 13. Você quem conhece o Sermão da Montanha? Olha, tem muita gente que não conhece o Sermão da Montanha. Querido, vou falar uma coisa para você. Vocês sabem que eu sou bem didática. Eu gosto de pregar, eu gosto de ensinar. A Bíblia, ela é maravilhosa, ela é cheia de coisas lindas, mas você precisa ler o Sermão da Montanha. Jesus inaugurou o ministério dele aqui, nessa plataforma, na montanha. Ele chamou os discípulos, subiu a montanha, se sentou e começou a ensinar. Aqui no Sermão da Montanha, Mateus 5, 6 e 7, ele está ensinando na montanha. E aqui ele fala sobre tudo. Se você parar e ler pelo menos uma vez na semana o Sermão da Montanha, esses 3 capítulos, 5, 6 e 7, vai trazer base para a sua vida inteirinha. Tudo o que você precisa para a sua vida, Jesus ensinou no Sermão da Montanha. Tudo o que você precisa. Pelo menos uma vez na semana, para tudo o que você está fazendo e lê de novo o Sermão da Montanha. Você vai ver ali, Jesus fala sobre tudo, a base da nossa vida. O Senhor veio estabelecer o reino de Deus. E ali, ele trouxe os princípios do reino. Ele fala sobre divórcio, ele fala sobre família, ele fala sobre servir um ao outro, sobre amigos. Ele fala como nós devemos reagir às circunstâncias. Ele ensina sobre tudo. Sobre tudo, Jesus ensina no Sermão da Montanha. E eu quero encorajar você a não passar muito tempo sem visitar esse texto. Você é adolescente, você é jovem, você é irmão, você é irmã. Pelo menos uma vez na semana, visite Mateus no capítulo 5, 6 e 7. E aqui no verso, eu vou falar mesmo sobre o 13, o 14 e o 16. Mas eu quero ler com vocês antes, para vocês terem uma ideia de como Deus começou a ensinar. Como Jesus começou falando. Por esse início você vai ter muita vontade de continuar lendo. E olha só o que Jesus fala aqui. No capítulo 1, ele fala assim: Jesus, vendo a multidão, subiu em um monte e se assentou. E aproximaram-se dele os seus discípulos. Ele abriu a sua boca e começou a ensiná-los, dizendo: gente, se vocês procurarem aí na sua versão, não vai estar escrito como eu tô falando, tá? Porque eu leio na minha versão, tá? Então, eu tô aqui na NVI, mas é a minha versão que eu falo com vocês como se eu estivesse conversando, não como se eu estivesse lendo. Aí Jesus disse assim, ó: bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aí a gente olha para as pessoas e fala assim: tal pessoa é pobre de espírito. Ele não está falando de pobreza, ele está falando de pobre de espírito. É aquela pessoa que ainda não alcançou a graça, que não vive na plenitude da graça. Ele diz que para esses também é o reino dos céus. Bem-aventurado é os que choram. Quem gosta de chorar? Ninguém. Mas ele diz assim: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurado são os mansos. E a gente acha que é bom ser reativo. A gente acha que falou, vai ouvir. A gente acha que ninguém deve ficar sem uma resposta à altura. Deu, vai levar. E ele diz assim, ó: bem-aventurados são os mansos, porque
porque eles é que herdarão a terra. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Eu fico muito triste em ver a igreja de Jesus hoje. Tem algumas coisas que me deixam muito triste falando em igreja, em povo de Deus, não aqui em São José, mas também aqui em São José. Não aqui em Santa Catarina, mas também aqui em Santa Catarina. Mas a igreja de Jesus, existe muito pouca misericórdia. Muito pouca misericórdia. As pessoas entendem a igreja como um tribunal e não como um hospital. Se hoje entrar ali por aquela porta uma prostituta e o processo dela demorar um pouco nas vestimentas e no modo de se comportar, ela vai ser julgada por 80% da igreja. Assim como se entrar um homossexual e tiver num processo, ele vai ser julgado por 80 pessoas, 80% da igreja, porque ele não está no padrão. E eu não aceito isso de jeito nenhum. Eu não concordo com isso de jeito nenhum. E eu queria que vocês tivessem esse coração misericordioso para quem está no processo. Eu posso estar no processo diferente do seu, e eu posso estar lutando com alguma coisa muito grave na minha vida que você não sabe. E o que você está lutando na sua vida que ninguém sabe, mas é uma luta sua. Só que daí ninguém te julga, porque ninguém vê. Mas o que a gente vê, a gente não tem problema em apontar o dedo e dizer esse ou aquele faz isso ou aquilo outro. Saiba que você está fora dos padrões de Jesus. Jesus, ele foi muito julgado pelos fariseus. Tem alguém implicando com você? Jesus tinha pessoas implicando com ele o tempo todo. Sabia, Cris? Tinha os fariseus lá o tempo todo para ouvir o que ele falava para acusar. Sabe por quê? Porque ele escolheu andar com antigos beberrões, prostitutas, pessoas que eram do baixo calão. Ele não foi na sinagoga escolher os mais santos, os melhores, os que tinham mais nome, os que achavam que oravam melhor do que os outros. Ele foi na periferia escolher com quem ele queria caminhar. E aí ele era julgado por isso. Ele era criticado por isso. Os fariseus ficavam o tempo todo na cola, tentando ouvir algo para questionar, para botar em dúvida, para colocar em xeque o que Jesus estava falando. Eu oro para que a nossa igreja seja uma igreja cheia de misericórdia, porque só os misericordiosos alcançarão misericórdia. E não é misericórdia daquele que está lá fora, é misericórdia do seu irmão que está no processo diferente do seu. É misericórdia dos dentro da sua casa, que muitas vezes a gente não tolera o pecado da família, do nosso irmão. A gente não tolera o que é falho na esposa, no esposo, a gente não tolera. E aí nós nos vestimos da capa de santidade e achamos que nós temos o poder de dizer: você é isso ou é aquilo? Você fez isso ou aquilo? As pedras, as mãos estão cheias de pedras. Sempre que eu vou conversar com meu marido, eu falo para ele assim: meu amor, solta as pedras. Eu sou a sua amiga, estou do seu lado para construir. Eu não sou sua opositora. Porque às vezes a gente se arma tanto em tudo que a gente vai ouvir, que a gente nem acaba de ouvir e já joga uma pedrada. E Jesus ensina isso aqui no Sermão da Montanha. Soltem as pedras. Sejam misericordiosos. Ajudem as pessoas a entrarem no céu. Ajudem as pessoas a entrarem no céu. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados são os limpos de coração, porque eles verão a Deus.
Bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados de filhos de Deus. Bem-aventurado os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós. Bem-aventurados somos nós. Quando nos injuriarem, nos perseguirem, mentirem contra nós, disserem todo mal contra nós, nós somos bem-aventurados quando fizerem isso. E a gente fica tão bravo, né? Tão triste, tão magoado quando alguém nos persegue, inventa mentira a nosso respeito, falam coisas que não é verdade. A Bíblia diz que nós somos bem-aventurados quando fazem isso a nosso respeito, porque fizeram isso com Jesus. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim também perseguiram os profetas que foram antes de vós. E agora eu entro no texto que diz assim: nós todos, diga eu, diga com mais força, eu. Bem-aventurado, eu sou bem-aventurado, mas a Bíblia diz assim, que eu sou bem-aventurado em todas essas coisas. Mas agora a Bíblia diz assim, Jesus fala assim, ó: vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido ou sem sabor, ele não serve para mais nada. Ele só pode ser lançado fora e pisado pelos homens. E depois ele diz ainda: vós, diga eu, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não dá para esconder uma cidade que ela foi edificada lá no monte. Não tem como escondê-la. E nem se acende uma candeia e se coloca debaixo de uma mesa, mas no alto. E dá luz todos, e essa luz que é colocada no alto, ela ilumina todos que estão na casa. Assim, resplandeça a sua luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Meus queridos, servir a Deus não é uma coisa tão fácil. É gostoso demais a gente vir no culto aqui no domingo. É gostoso demais a gente entrar por essas portas, receber o sorriso, o abraço dos nossos irmãos, porque na verdade nós somos uma grande família. E quando você está inserido em um GC, você tem plena convicção disso, que você faz parte de uma família, porque no GC você fica tão perto de todo mundo que você fala: nossa, eu posso contar com o meu irmão, eu posso contar com esse ou aquela. Então você está entre família. Então quando você chega na igreja e você é acolhido pelos seus irmãos, as pessoas que você ama, é gostoso. Mas estar inserido na igreja implica tantas coisas. Tantas coisas. Porque você convive com pessoas. Nós temos ali no Rocks, todo dia chega adolescente de novo, não é, Bia e Fé? Todo dia. E sabe o que os outros têm que fazer? Abraçar os que chegam, acolher, amar, ensinar, caminhar junto. É uma vida de ensino, você sempre ensinando aquilo que você acabou de aprender. Jesus foi isso. Jesus ensinava, e aqueles que aprendiam passavam a ensinar o que tinha aprendido. E assim nós somos na igreja, um aprendendo com o outro. A gente aprende aqui com o exemplo. Eu ensino as meninas adolescentes como me vestir. Então eu não posso falhar na forma que eu me visto, porque eu estou ensinando pelo exemplo. Bonita minha saia, né, gente? Presente do meu marido. Eu estou ensinando pelo exemplo. E quantas pessoas chegam aqui e vão embora porque não recebeu o exemplo? Não teve ninguém que se achegou e falou: eu vou caminhar com você. Nós passamos por uma igreja em Londrina, onde os meus filhos foram muito amados, muito amados. Então era 11 horas, meia-noite, alguém ligava e falava assim: vamos tomar café?
Lá tem uma panificadora que fica aberta 24 horas e é o lugar onde todo mundo se encontra. E eles falavam, vamos tomar café, vamos lá no pátio. E eles iam e eles ficavam falando da palavra. E os meus filhos foram tão amados, que nós aprendemos a linguagem do amor naquele lugar. E lá não tinha ninguém que falava assim, nossa, você fez isso? Porque quando eu ia falar com os meus líderes, nossa, hoje eu estou chateada porque aconteceu isso. Eles não falavam, você não pode se chatear com fulano. Eles falavam assim, tá, mas você tem também alguns problemas, olha para você. Você não tem o problema dele, mas você tem o seu. E isso nos trazia razão novamente, nos trazia de volta. E nós aprendemos como servir a Deus naquele lugar. E hoje é isso que eu quero ensinar para vocês. A Bíblia diz que nós somos o sal da terra. Para que serve o sal? O Senhor Jesus, quando ele foi subir para o céu, ele não chamou pregadores, ele não chamou ninguém para ser pastor, ele não chamou ninguém para ser teólogo, ele não chamou missionários. Sabe o que ele chamou? Testemunhas. Sede minhas testemunhas. Vão e sede minhas testemunhas. Testemunhem o que você ouviu. Testemunhem o que eu estou fazendo. Testemunhe o que eu estou mudando na vida de pessoas. Testemunhe aonde você for as coisas que você aprendeu. Ele não falou que você precisa fazer um curso para aprender a falar, você precisa fazer 50 horas de oração antes de começar a ser testemunha. Ele falou, sede minhas testemunhas. Quem põe o padrão somos nós. Quem coloca o padrão somos nós. O modelo de igreja que Jesus deixou foi isso que nós falamos. Vai para um GC, lá dentro daquela casa, com 5 ou mais pessoas, você vai entender o que é igreja. Esse é o modelo. Vai de casa em casa, foi isso que ele falou. Vai de casa em casa, sede minhas testemunhas. Fala com todo mundo, sede minhas testemunhas. Quem crer e for batizado, esse será salvo. Mas você vai e testemunha. Mas como nós vamos fazer isso se não tivermos sabor? E aí a gente olha para uma cidade como São José, e como falta testemunha, como falta sal. Esse lugar está sem sabor. Nós viemos falando no carro assim, como Belo Horizonte tem grandes igrejas. Lagoinha é uma grande igreja. Tem mais de 100 lagoinhas na cidade, né? Lá de Belo Horizonte, né? Digo, mais de 100 lagoinhas nos bairros da cidade. É uma cidade muito evangelizada. As outras igrejas lá são mega grandes. Tem uma pessoa que falou para o meu filho, tem uma igreja lá que ela é enorme e ela alcança milhares de pessoas. Então é uma igreja. Mas se nós olharmos para nós aqui, o que nós estamos fazendo para ser sal? Querido, nós marcarmos esse território aqui e a gente ficar aqui policiando, você está certo, andando certo, você está andando errado, você está andando certo, você está andando errado, não vai fazer a diferença. O que nós vamos fazer a diferença é lá fora. É sendo sal lá fora. É levando sabor lá fora. É mudando as circunstâncias lá fora. É lá fora que nós precisamos fazer isso. Ser sal da terra. A Bíblia diz que nós somos... Jesus vem dizer aqui que nós somos a luz do mundo. Sabe por que nós somos a luz? Porque o mundo está em trevas. O mundo está em trevas. E nós somos a luz. E o que nós temos feito com a luz? O que nós temos feito sendo sal? Antigamente, agora não. Agora nós temos a geladeira, o refrigerador. Mas nessa época de Jesus aqui, o sal não dava só sabor. O sal também ajudava a conservar. Queria conservar um alimento, tacava sal naquela carne, isso conservava. Então o sal também, nessa época que Jesus disse assim, que nós somos o sal da terra, nós também temos esse poder de ajudar as pessoas a conservarem
A luz na Bíblia fala de sabedoria, direção, fala de discernimento. Quanto de luz nós temos, quanto de luz nós carregamos, quanto de sabedoria nós carregamos, o quanto de direção nós damos para as pessoas. Jesus foi o homem que mais amou. Não existe ninguém que amou mais do que Jesus. Ele só fez amar as pessoas. E nós, como pequenos cristos, o que nós temos feito? Sendo a luz e o sal da terra. Aonde nós temos chegado? A gente fala assim: eu não vou em tal lugar, lá não é ambiente para mim. É lá que nós temos que ir. É lá que nós temos que ir, porque lá existe escuridão. E se nós temos luz, nós temos que levar a luz aonde precisa de luz. E aí a gente fica se guardando. Não deve. Não, você deve levar a luz e testemunhar o que Jesus está fazendo. Olha o que ele diz aqui, ó, no final desse capítulo. Ele diz assim: assim, olha só, depois que você for o sal e depois que você for a luz, depois que você deixar Jesus brilhar e clarear em volta, aonde você chegar, aonde você está, a luz de Jesus brilhar através da sua vida, ele diz assim, ó: assim resplandeça a sua luz. Quantas vezes a gente esconde? Quantas vezes a gente esconde o que Deus já fez na nossa vida? Quantas vezes a gente guarda só para nós aquilo que Deus já fez na nossa vida? Por quê? Porque às vezes a gente tem medo de parecer que a gente é amostradinho, né? Não é? Então a gente se esconde. Às vezes a gente é um bom anfitrião, mas eu não quero ser melhor do que ninguém, então eu fico tímida no meu canto. Talvez eu sou a melhor, você é a melhor amiga que alguém possa ter, e você não se mostra. Por quê? Porque você quer se preservar. Pecado também. Se eu sei que eu devo fazer e eu não faço, nisso eu também peco. Se eu sei que eu posso ajudar e eu não ajudo, nisso eu também peco. Se eu sei que eu posso brilhar em algum lugar e eu não brilho, nisso eu também estou pecando. Porque o pecado não é só em fazer, mas também em deixar de fazer o que precisa. E aí, Jesus fala assim: assim resplandeça a sua luz. Sabe isso que você tem que é muito bom, que todo mundo elogia? Sabe isso que você faz que é muito bom e todo mundo fala: nossa, como você é inteligente. Nossa, como você é querido, amoroso. Como você é caloroso. Fala pro Fabinho, como o seu abraço é gostoso. Como você é amigo, como o seu olhar é doce. Isso é coisas que Jesus colocou em você para você brilhar. Lá na minha família, eu sou a pessoa que eu mudo o ambiente. Às vezes eles estão em casa e ele já reuniu a família, como no velório do meu pai. Nós chegamos e estava todo mundo ali, uma turminha em volta do caixão, outra turminha descansando. E em meia hora que nós chegamos, eu agitei todo mundo. Mas não é porque eu quero, é porque eu sou essa. Eu converso com um, eu dou risada com o outro, eu brinco com o outro, grito com o outro. E aí eles falaram assim: estava todo mundo quieto até agora, você chegou e estragou tudo. Eles vivem falando isso, não é meme? Eles, todo lugar, nossa, essa casa estava um silêncio. Eu chegava na casa, eu almoçava na casa da minha tia todo dia de domingo. Todo domingo. E quando eu chegava na casa da minha tia, os vizinhos saíam na porta: o que está acontecendo? Porque a gente tinha chegado. E sempre foi assim. E isso Deus colocou em mim. E a Bíblia diz assim, ó: assim resplandeça a sua luz. Talvez você está escondendo algo que Deus te deu. Sabe essa alegria contagiante que contagia? Sabe esse jeito que contagia, que você tem e você guarda? Não guarda. Assim resplandeça a sua luz. Sabe por quê? Porque quando a gente resplandece a luz que Deus colocou dentro de nós, as pessoas glorificam a Deus pelo que eles veem em nós. Assim resplandeça a sua luz diante dos homens,
para que vejam as suas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Talvez você é tão generoso, tão bondoso, mas não gosto que ninguém saiba. Deixa as pessoas saberem. Deixa as pessoas verem bondade em você, porque assim glorificarão a Deus pelo que Ele colocou dentro de você. Dentro de você. Você é encarregado em levar a luz, o brilho do Espírito Santo. Então, querido, nós precisamos ser mais igreja. Nós precisamos ser mais parecidos com Jesus. A gente precisa ouvir mais o Sermão da Montanha. Aqui, no Sermão da Montanha, ele ensina sobre tudo, até sobre orar. A gente precisa começar a fazer direito, fazer com excelência o que Ele nos mandou fazer, ser essa testemunha que Ele nos mandou ser, brilhar a luz dEle onde nós estivermos. Sabe aquela música do Thales? Através de mim, Jesus clareia. Através de mim, Jesus clareia. Vou brilhar a minha luz. Eu carrego a luz de Deus através de mim. Jesus clareia. Eu vou levar a minha luz, porque eu recebi essa luz do Senhor, e através de mim Ele clareia por onde eu passar. Ele muda o ambiente, Ele muda o sabor, Ele muda o tempero, Ele faz as pessoas perceberem o que estão fazendo de errado. Esse sabor traz lucidez para as pessoas, mas não é com palavras, com julgamento, com apontamento, mas é sendo igreja, sendo Jesus na vida de outras pessoas. Tudo que nós precisamos para fazer com excelência para o Senhor é se parecer com Ele. Você tem parecido com Jesus? O quanto nós podemos dizer que você se parece com Jesus? O quanto? Quanto de você tem de Jesus em você? Quanto você tem de manso? Quanto que você tem de não ser reativo? A ser manso mesmo. Quanto tem de Jesus dentro de você? Você é igreja. Você está aqui todo domingo, toda quarta, ouvindo a palavra de Deus. Paulo diz assim: eu fico me policiando e esmurrando o meu corpo, para depois de correr essa carreira não ser reprovado. A gente está aqui ouvindo a palavra, queridos. Nós deixamos muita coisa para servir a Jesus. A gente já tem aberto mão de muitas coisas, mas tem muitas coisas que nós precisamos começar a fazer, passar a fazer. Por exemplo, começar a brilhar mais, começar a salgar mais, começar a distribuir aquilo que Deus já colocou dentro de você. Eu quero nesse 2025 influenciar. E você? Estava com saudade de ver você ministrando como você ministrou hoje, Samuel. Você me influenciou. Amém? Eu quero influenciar mais. Influenciar pessoas, influenciar ambientes, influenciar nas redes sociais. Ontem nós tivemos um chá de bebê bem lindo aqui. E nós paramos e ficamos sentadas conversando, e as meninas falaram assim: meu Deus, como eu queria uma roda de conversa dessa. Né, Kaira? Porque foi tanta coisa linda que a gente ouviu uma da outra. Né, Joyce? Tanta coisa linda que a gente ouviu uma da outra ali naquela roda de conversa. E foi tão maravilhoso. Quanto você tem influenciado outras pessoas? Quanto você tem aberto mão de coisas suas para brilhar e para ser sabor na vida de outra pessoa? 2025, eu falei com Deus:
E quem me chamou a atenção para isso foi a Lídia e o Wagner. Né, Wagner? A gente estava almoçando na casa dele e eles me falaram uma frase do Tiago Brunet. Você lembra, Wagner? Que eles perguntaram: o que você quer para esse ano? Ele falou assim: eu quero ser mais influente. Não foi isso? E quando eles falaram isso, acendeu a luz dentro do meu coração. E eles mesmos me falaram: nós vamos te ajudar, a gente quer fazer isso, a gente faz isso para você fazer. E eu falei, e eu tomei como propósito: esse ano eu vou influenciar mais. Porque o Wagner e a Lid me pediu, porque o Senhor usou o Wagner e a Lid para me acender. Eles brilharam na minha vida algo que estava obscuro para mim. E se eu posso fazer para o Senhor, é pecado se eu não fizer agora que eu sei. E é isso que eu estou falando aqui para você nessa noite. A partir dessa noite, que você sabe que o que você carrega foi o Senhor que deu, e você precisa brilhar essa luz, e você precisa soltar esse sabor. Se você não fizer, é problema seu e de Deus. A minha responsabilidade é falar para você: deixa Jesus brilhar através da sua vida. Para de olhar para as pessoas com crítica. Deixa Jesus te usar. Se você não gosta do que você está vendo, de repente o Senhor vai usar você para mudar aquela circunstância. Eu estava ouvindo uma palavra que o pastor disse assim: eu fui no banheiro e quando eu cheguei a pia estava cheia de água. Uma criança deixou a pia cheia de água, transbordou, molhou o papel. E eu peguei um pano, comecei a secar na hora do culto. Peguei um pano, comecei a secar, sequei a pia, sequei o chão. E aí um diácono falou assim: pastor, quando o senhor vê alguma coisa dessa, chama a gente, não precisa o senhor fazer. Ele falou: não, se eu vi, é porque é eu que tenho que fazer. Se o Senhor me permitiu ver, é porque eu que tenho que fazer. E aí ele disse que passou alguns dias, ele chegou um dia da folga daquele irmão, o irmão estava na frente da igreja, cortando a grama. Daí ele falou: querido, tá aqui hoje. Ele falou: é minha folga. Ele falou: por que você não está descansando? E a gente chamava o jardineiro. Ele falou: porque se o Senhor deixou eu ver a grama grande, é porque era eu que tinha que cortar. E quantas vezes o Senhor tem te deixado ver as coisas e você não faz nada? Fala para os outros. Fala para os outros: fulano faz isso ou fez aquilo. Fizeram isso, deixaram aquilo. Mas não vai fazer o que Deus está mostrando para você. Se Deus mostrou para você, é porque você que tem que fazer. Talvez até na casa da gente, a gente passa, vê um copo, mas é mais fácil falar assim: quem deixou esse copo aqui? Do que a gente mesmo pegar o copo e levar na pia. Eu só estou pregando. Se a gente leva isso como base na nossa vida, se eu vi, é porque é eu que tenho que fazer, muita coisa na sua realidade vai mudar. Mas quando a gente vê alguma coisa, a gente aponta o outro. Mas talvez é você que vai mudar essa realidade. Você vai trazer transformação para aquela pessoa, para aquele ambiente. Deixa Deus usar a sua luz. É o que você carrega. Sabe por que um copo incomoda uma pessoa? Um copo fora do lugar incomoda? Porque você é organizada. E o outro que deixou não é. Só que quando você pega o copo e leva lá, e ele começar a ver todas as vezes você fazendo isso, ele vai falar assim: vou fazer isso também. Vou fazer também. Ou não? Ou não, amor? Mas a gente pode começar hoje. É começo ainda de 2025. Como você quer viver o ano de 2025? Apagadinho, embaixo de uma mesa, brilhando a sua luz ali para o chão. Se essa luz está embaixo das cadeiras, aqui em cima ia ter um ambiente bem obscuro. Mas como a luz está no alto, brilha em tudo. Pode ser, quando acaba a energia, fica tudo escuro. Daí alguém acende uma vela. A vela é uma chama tão pequenininha, mas ela traz luz para todo aquele ambiente de trevas, não é? Pega a sua luz, não importa o tamanho que é a sua luz, acende ela.
Acende a sua luz, pode ser a luz de uma vela, de um palito de fósforo. Talvez você fale assim, eu não vou brilhar porque a minha luz é pequena. A sua luz vai trazer direção num ambiente escuro. Começa a brilhar o que Jesus colocou dentro da sua vida, dentro de você. Começa a resplandecer isso e começa a andar assim: através de mim Jesus clareia, através de mim Jesus clareia. É através de mim que Jesus clareia. Sabia que é através de mim que Jesus clareia? Você tem ciência que é através de mim que Jesus clareia? É através de mim que Jesus clareia. Somos pequenos, Cristo. Nós temos que parar de esconder a nossa luz embaixo da mesa e começar a brilhar, e começar a salgar, e começar a transformar, e começar a trazer renovação, conservação de vida. Comecei a gritar, eu não queria gritar hoje. Vou parar. Né? Fé, aí, beleza. Fé tá me policiando. Quando eu prego baixo, ele fala: pastor, hoje foi bom, hein? Nossa, que benção. Queridos, essas coisas assim que eu falo assim, a Lídia e o Wagner me ensinou, me falou tal coisa. O Fé brinca comigo: ai, pastor, hoje você não gritou, não sei o quê. Queridos, eu acho lindo essa intimidade que as pessoas têm comigo. Mas sabe o que eu não gosto? Eu não gosto quando as pessoas vêm e falam assim: você faz isso ou aquilo. Queridos, eu vou falar uma coisa para você. Eu nunca cheguei na Lu e falei: Lu, o jeito que você lidera o seu ministério está errado. Sabe por quê? Jesus colocou o modelo dentro dela. É por isso que ela está na posição que o Senhor colocou ela. Eu nunca cheguei para a Poli e para o Diego e eu falei: nós queremos que você lidere o ministério de casais assim ou assado. Fizemos isso já? Sabe por quê? Deus colocou um modelo dentro deles. Deus, quando chamou eu e meu marido para começar o GC lá na minha casa, Deus colocou um modelo dentro de nós. Aí quando as pessoas falam: ah, pastor, que tal você fazer isso ou aquilo? Brilha na minha vida. Mas quando as pessoas vêm e falam assim: você tem que mudar isso ou aquilo, eu tenho o Espírito Santo. Eu tenho um GPS bem bom que puxa a minha orelha, que me leva para o castigo, me bota no banquinho da disciplina. Eu não preciso de palpite na minha vida, não. Eu preciso de ajuda. Você tem luz para me dar? Eu quero a sua luz. Agora vem com palpite para minha vida, você tem que orar um pouco mais e subir aqui no meu lugar para fazer o que eu faço. Porque criticar quem está fazendo, tem um monte de gente fazendo. E assim fazem com um monte de pastor que está aí nas redes sociais pregando, um monte de crítica. Cada um vai dar conta de si a Deus. E nós que temos responsabilidade com o Espírito Santo, a gente tem o Espírito Santo. E a gente sabe o que a gente carrega. Então você tem luz para brilhar na minha vida, eu quero caminhar de mãos dadas com você. Por isso que eu falo assim com muito amor: ah, que legal, Fé, hoje eu não gritei. Lídia, eu vou fazer aquilo que você falou porque eu acho que é legal, vai ser bênção. E Jesus usou você para me ensinar. Amém. Eu quero pessoas para me ajudar a crescer. Só que eu não quero pessoas que me destruam a minha felicidade, a minha alegria em servir Jesus. Tem um monte de pastores com depressão. A pastora Fernanda falou assim que tem um monte de pastores que vai para a estância. Ela falou que viu pastores que chegavam lá, pastoras andando de 4 como bicho. Eu não vou passar por isso. Eu não vou passar por isso. Sabe por quê? Eu carrego a luz de Deus. E a sua luz serve para mim. Se você quiser me ajudar, se você quiser me criticar, talvez o seu lugar não seja do nosso lado. Vamos construir algo lindo para Jesus em 2025. Vamos fazer algo extraordinário para Jesus em 2025. Vamos brilhar onde a gente estiver, onde a gente for. Tem um ambiente escuro, vamos lá. Vamos lá. Ano passado, os nossos jovens foi para o carnaval. Enquanto o povo estava pulando o carnaval, eles estavam distribuindo folhetinho, dando garrafa de água, dando um abraço, pedindo para orar pelas pessoas. É um ambiente escuro. Eles foram lá levar luz. Em quantos ambientes você pode levar a luz de Deus e a gente não vai? Então desperta
para isso hoje. Hoje. Não sai daqui diferente. Deixa Jesus brilhar a luz dele na sua vida. Deixa ele clarear em você. Se você vê que um irmãozinho precisa de luz, encosta nele. Ai, a Polly fez uma dinâmica tão legal uma vez com a gente. Cada uma de nós mulheres carregando uma luz. E aí ela fala: o que você vai fazer para manter a sua luz acesa? E sabe o que as mulheres começaram a fazer? Apagar a luz do outro. Foi? Apagar a luz da outra. Para mim ficar acesa, eu preciso apagar a luz da minha irmã. Querida, está amarrado em nome de Jesus. Se eu tenho uma luz que ela ainda não tem, eu vou encostar nela com a minha, porque as duas luzes juntas vai formar uma tocha maior. E a gente vai ver o que precisa ser visto, mas não é tentando apagar a luz do seu irmão. Tem tanta coisa que nós temos que aprender uns com os outros. E eu quero convidar você hoje a deixar Jesus brilhar no seu coração. Pega tudo que você tem de bom e mostra ao mundo, para que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida. Pega tudo aquilo que você tem de tempero, de sabor, de sal, e começa a mudar o gosto das coisas aonde você chegar, e deixa as pessoas glorificarem a Deus pela sua vida. Começa a ser um cristão autêntico e de verdade, e você vai ver. Se essa igreja não tivesse amado meu filho quando ele chegou aqui, talvez ele não estaria indo para o seminário agora. Mas vocês foram maravilhosos, amaram, ajudaram, não murmuraram, não criticaram sobre a vida dele, entenderam o processo que ele passou e ajudaram ele a construir um caminho para chegar no propósito que Deus chamou ele. E agora ele está indo. Isso não é mérito meu, é mérito de todos nós. Sabe por quê? Você me ajudou a fazer com que ele entendesse o que é reino de Deus. E agora ele gostou tanto que ele quer ir fazer mais. Vamos ajudar uns aos outros. Olha do lado, olha aí do lado. Olha do lado, quem está do seu lado? Marido e mulher não vai. Olha do lado, vê quem está do seu lado. Olha quantas pessoas você pode ajudar. Olhou? Faz assim para ela: conta comigo. Fala para ele: conta comigo. Conta comigo. Fala assim: eu tenho luz para você. Eu tenho sal para você. Esse ano nós vamos fazer um ano diferente. Amém? Se coloque em pé e vamos celebrar Jesus, porque Ele brilha através de nós. Ele reina através de nós. E através desta igreja, Jesus clareia. Através